Olá, meu nome é Luiz Felipe e eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus com você neste dia. Em Romanos, capítulo 5, versículo 1, a Bíblia assim nos diz: Portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A menção da justificação não é um termo que aparece apenas na carta de Romanos, capítulo 5, mas em outras partes da Bíblia. Sendo assim, é importante refletirmos o que essa verdade cristã tem a nos ensinar, como ela gera impactos em nossa vida. De maneira bem resumida, a justificação é o ato em que Deus nos torna justos, aceitáveis, sem culpa diante dele. A base para essa aceitação, a base para esse perdão, é a entrega do próprio Filho, Jesus Cristo, o qual cumpre a lei em nosso favor. Quando cremos em Jesus e no seu sacrifício, nós somos aceitos. É mediante a fé que somos justificados. Diante disso, podemos extrair alguns ensinamentos valiosos que tornam a doutrina da justificação mais do que uma mera informação, mas um conteúdo que transforma a nossa maneira de viver. O primeiro ensinamento é que agora temos paz com Deus. É o que o texto nos diz em Romanos capítulo 5, versículo 1. A Bíblia nos ensina também que aquele que crê tem a vida eterna, mas aquele que não crê não verá a vida, e a ira de Deus sobre ele permanece. É importante nos lembrarmos que nós estávamos condenados. Antes de crermos em Jesus, nós vivíamos em rebeldia, em rebelião contra o próprio Deus. Quando nós cremos, nós passamos da condição de inimigos para a condição de amigos. Deixamos a condição de escravos do pecado e agora nos tornamos servos da justiça. Tudo isso nos coloca em uma posição de paz para com Deus. Não somos mais os seus inimigos. Não vivemos uma vida em contradição aos seus ensinos. De todas as relações de paz que deveríamos buscar, certamente a paz com Deus é a principal. Não que devamos procurar viver em conflito com as pessoas, de maneira alguma. Mas ter paz com o Autor do Universo é fundamental para as nossas vidas. Ter paz com aquele que detém o poder sobre a vida e a morte é algo essencial para todos nós. Portanto, vivemos em paz com Deus é algo muito significativo. Ter paz com Deus nos ajuda a entender parte dos conflitos e aflições que enfrentamos. Nossa carne, o mundo caído e o próprio inimigo, Satanás, guerreiam contra os princípios do reino de Deus. Mas podemos descansar na certeza da vitória. A Bíblia já nos assegura que quem confia em Cristo, quem confia no que Deus fez e na sua provisão, já tem a vitória. Portanto, podemos descansar, embora os conflitos ainda existam. Eles não hão de se comparar à glória que há de ser manifestada quando estivermos com nosso Senhor. O segundo ensinamento é que, tendo sido justificados por Deus, a nossa relação com Ele não precisa ser mais mediada pelo medo. Nós nos aproximamos de Deus, obedecemos aos seus mandamentos, não por medo de sermos punidos, não por medo do inferno, mas por amor a Ele, para que nos assemelhemos a Ele, para que façamos aquilo que o agrada. Essa é uma relação que a justificação traz. E crer nessa doutrina, nesse ensinamento, nos ajuda, nos dá mais encorajamento para estarmos diante de Deus com alegria e amor, não por medo ou pressão. O terceiro ensinamento é que a justificação reforça ainda mais a importância do perdão. Pela fé em Cristo, nós somos justificados e aceitos diante de Deus. A nossa condição era terrível, nada do que fizéssemos poderia mudar essa condição. Deus, então, toma uma iniciativa. Ele envia o seu único filho. Ele, então, nos perdoa. Nós que éramos inimigos, nos tornamos servos, amigos, filhos. Há pessoas ao nosso redor que fazem coisas que nos machucam. Há pessoas ao nosso redor que nos entristecem. Mas o convite por meio da justificação é para que estendamos o olhar do perdão a essas pessoas, porque um dia Deus fez assim conosco e Ele tem nos perdoado, Ele tem nos abençoado
para que assim a gente possa caminhar, pois sem o perdão dele, sem a graça dele, nós não poderíamos fazer coisa alguma. A justificação é um reforço para que vivamos, para que estendamos o perdão uns aos outros. Eis então alguns ensinamentos sobre a justificação, essa verdade cristã. No vídeo da semana que vem, nós continuaremos falando sobre essa doutrina. O meu convite é para que você venha fazer parte conosco. Que o Senhor te abençoe e que a graça dele possa tornar essa verdade cada vez mais presente na sua vida. Tudo isso para o nosso bem e para a glória dele.